Olá, eu sou Amanda Vilaverde E eu sou Carolina Roper. e esse é o Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente bebe vinho e te mostra através de pessoas reais que vale a pena sim viver da sua arte. Mas antes de você começar a assistir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e segue a gente no Instagram que tá aqui na descrição pra gente ficar mais pertinho. E agora, roda a vinheta. E agora que você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho de notificação e já seguiu a gente lá no Instagram, vamos começar explicando o porquê do podcast, né, Amanda? Por que o nosso podcast é pra falar de arte? Por que tem esse nome e por que a gente bebe vinho? É porque artista gosta de vinho? Também. Mas por que, Amanda? Por que a gente bebe vinho e fala de arte? Por causa do deus Dionísio, que era o deus do vinho e do teatro. Olha, tá vendo? A gente também é cultura. É cultura. Tá vendo? O pessoal fala mal de artista, que absurdo. A gente É uma coisa com embasamento, gente, não é qualquer coisa. Exatamente. E o nosso podcast, né, além do vinho por conta do deus Dionísio, tem esse nome de Apenas Uma Taça, porque euzinha tinha um quadro no Instagram chamado Apenas Uma Taça, onde eu bebia vinho e dava minha opinião sincera sobre coisas aleatórias da vida cotidiana, né, da suburbana. Então, a gente trouxe essa ideia pra fazer um podcast e pra gente falar de arte, como a Amanda disse, pra gente provar pra você, artistas de todo o Brasil, que é possível sim viver da nossa arte. Seja tentando, seja vivendo 100%. Enfim, o importante é a gente fazer o que a gente ama e o que alimenta a nossa alma e que deixa a gente feliz, né? Amanda, Oi. conta pra gente, conta pro pessoal de casa que tá assistindo, como é que você começou a sua vida artística? Como é que você se descobriu artista? Como é que foi essa caminhada até chegar hoje, né, no nosso podcast? Nossa, eu comecei muito cedo. Eu sou bailarina clássica por formação e toda bailarina clássica começa muito nova. Quem é bailarino e tá assistindo isso sabe. Então eu comecei lá com 3 anos de idade. Meu Deus. Baby muito class, né? Ai, fofa. E aí Tutuzinho, fui indo, colã. exatamente, Ah. toda de rosinha, aquela coisa mais fofa. Então eu comecei muito pequenininha ali. E eu comecei com 3 anos, me formei aos 16, então foi toda a minha infância e adolescência ali dentro, né? Uhum. E é naquele período eu tinha certeza que eu queria ser bailarina clássica. Tinha certeza, não via outra coisa, né? Com o tempo, né? Assim, quando você é pequenininho, é tudo lindo, você é ótima, é maravilhosa, e aí você vai Aham. crescendo, e aí a coisa vai apertando um pouco mais, Sim. e enfim, fica um pouco mais rígido, né? Uhum. E mais ali pra perto de eu me formar, eu comecei a perceber e entender que eu não ia ser bailarina clássica. E tudo bem, não foi uma coisa assim, Que te ai, causou que dor. sofrimento. Aham. Não, foi uma coisa assim, que bom que eu entendi que esse não é o caminho. Eu me formei, Uhum. né, sabendo que depois, mais pra frente, eu entendi que o balé complementava muita coisa na minha vida, mas que eu não ia dançar fora em umas grandes escolas, assim. E tudo bem. Mas Primeiro- por que você entendeu isso, que não era isso que você queria? Físico, primeira coisa. Eu sou baixinha. Uhum. Eu não sou gorda, mas eu também não sou magra pro balé. Aham. Você tem que ser muito magra Sim. pro balé, né? Então, eu sou baixinha, eu sou muito magra. Aham. Não sou muito magra. Então, são questões que acabam pesando no final das contas, né? Então, perto de me Entendi. formar, eu dei uma desmotivada, já Uhum. até nem me dedicava tanto. Me formei, Uhum. dei aula um tempo, enfim, né? Fiquei vivendo um pouco aquilo. Na época, eu ainda estava no ensino médio, então, assim, eu fazia o balé e estudava e era sustentada pelos meus pais. A vida era ótima, a vida era Uhum. boa. Eu dava aula de balé, mas eu não ganhava muita coisa ali, eu era mais estagiária, então, assim, era um Aham. dinheirinho que eu gastava pra ir num McDonald's. Olha a bailarina comendo fritura. É Pra ir sobre no isso? McDonald's, é uma coisa assim. Se fosse bailarina, não poderia comer fritura, Não, né? depende. Se você é muito magra e você não engorda por nada, você faz o que você Aí quiser. você O importante come. é você estar magra no palco. Então, Entendi. quando você não é magra assim, você não pode comer na frente dos outros no balé. É longa história. Loucura. E aí, pra gente dançar, Aham. balé e tudo mais, a gente tem que se maquiar sozinha. Então, a gente Certo. aprende, né? E aí, eu percebi que todo mundo pedia, me maquia, me maquia, me maquia, me maquia. Eu falei, E foi um período que começaram a surgir essas blogueiras que hoje são enormes, né? Aham, sim. E eu acompanhava muito e falei, cara, vou estudar isso aqui. Vou Sim. fazer um curso disso aqui. Fiz o curso como maquiadora, assim, um primeiro curso ali. Comecei a fazer um negocinho ou outro, mas não fazia muito trabalho, enfim. Mas eu Uhum. tinha ali como um hobby interessante. Sim. Nesse período, assim, também, perto ali de me formar, eu conheci o teatro. E eu conheci o teatro dentro do balé. Porque lá a gente fazia 2 espetáculos de final de ano. Um que era um balé de repertório. Balé de repertório são esses clássicos que a gente vê no municipal.
Ai, Lago dos Cisnes, sabe? Coisa assim, enfim. Sei. Não vou pensar em nenhum outro aqui icônico pra vocês entenderem. Mas Lago dos Cisnes, Já tá. né? Já Balés não nesse consegui viés. enxergar. E tinha um outro espetáculo que era um musical, que aí tinha, enfim, personagens e Aham. tinha as danças como jazz, sapateado, as danças que não eram clássicas, né? Sim. E nesse musical, o professor que dirigia, ele sempre botava, assim, um papel, assim, no quadro de aviso, eu Uhum. lembro como se fosse hoje. A audição, e eram musicais que ele escrevia. Aham. A audição, ele botava os personagens, descrevia como ele queria cada personagem lá. Você chegava na sua casa, você bolava um texto, um negócio e fazia o teste. Uhum. E aí eu fui fazer o teste pro meu primeiro musical na escola. Foi muito legal. Eu fiz um personagem que só levantava a placa, não falava nada. Ai, Tinha uma que fala no final e eu mara! consegui esquecer. Ai, Foi ótimo. Que legal, Falei, que é isso que eu quero energia. pra vida. Você Ai, esqueceu, a bacana. única fala que tinha falou, é isso. É isso. E aí eu comecei a perceber que todos os anos eu ficava assim, esperando o musical, sabe? Pra fazer o teste. E aí foi chegando o momento que eu fui pegando personagens melhores e Aham. protagonistas e tal, ali dentro, né? E até que eu conheci uma pessoa que era de uma companhia de teatro amadora. Uhum. E falou, vai lá fazer um teste, vai lá conhecer. E fui. Sim. E fiquei um bom tempo, assim, nessa companhia amadora. Era uma parada, assim, que acontecia no terraço do menino, assim. Ele morava num condomínio de casas. E ele Ai, conseguia que legal. juntar a galera toda do condomínio. Ninguém era ator profissional. E a gente se juntava no terraço dele. E era muito, assim, mais de 20 pessoas, né, em cima de um terraço fazendo teatro, assim. Isso Pra era vocês verem sensacional. como é quando a gente gosta mesmo do negócio, a gente não tem lugar. Tem essa coisa, ai, teatro. Não, meu amor. A gente ensaia, é o quê? Onde tiver, É terraço, terraço, garagem, é calçada. esquina de rua, é calçada, é Não sobre tem isso. essa. E aí a gente, enfim, fazia teatro ali. E pra mim aquilo era o máximo, porque assim, eu não tinha formação nenhuma. Eu não tinha nem conhecimento muito do caminho das Aham. coisas, né? E aí a gente participou de alguns festivais. Eram festivais, assim, de escola, geralmente, né? Intercolegiais, né, que fala. Sim, sim. E aí teve um festival desse, intercolegial, que eu fui indicada a melhor atriz. Não ganhei, mas fui indicada. Nossa, que Uau. legal, fui Aham. indicada. Depois a gente foi pra um festival interestadual de Uhum. teatro, a primeira edição, que foi lá em Barbacena, Minas Gerais. E eu ganhei melhor atriz. E eu falei, cara... E lá tinham companhias melhorzinhas, assim, Aham. maiores, assim, de teatro, com pessoas que tinham estudo. Sim. E aí eu ganhei melhor atriz. E eu falei, ué. Então, até esse momento, você Ué. nunca tinha estudado assim. Não tinha estudo de teatro. Eu fazia, era um teatro, assim, intuitivo. Eu ia É lá do e fazia talento, né, que já nasce com a um pessoa. negócio, assim. Aham. E aí ganhei melhor... Eu sei que nesse festival eu ganhei melhor atriz. E eu saí de lá falando assim, eu preciso estudar isso. Aham. Porque eu ganhei um prêmio sem estudo. Então, acho Sim. que eu vou estudar isso, né? Sim. E aí, um belo dia, eu estava, sei lá, no médico, não sei. E aí, alguém passou panfletando. E eu vi um panfleto de uma escola de teatro, Uhum. perto de onde eu morava. Eu falei, vou lá. Falei, pai, me leve. E a gente chegou lá e eu vi a escola. E não pesquisei se era boa, se era ruim. Falei, vambora. Só foi. E foi ótimo, assim. Enfim, aí entrei nessa escola, comecei o curso. E me formei em 2017 nesse curso, no curso técnico, né? Uhum. E depois dali eu tive, assim, passagens, assim... Passei por uma companhia grande Uhum. de teatro aqui do Rio de Janeiro por um tempo até eu engravidar. E aí eu tive que dar uma Você tinha quantos parada. anos quando você engravidou? 23. Foi pouco É. tempo. É. E aí eu tive que dar uma parada, assim. Não é que eu tive, né? Mas como é a primeira gravidez, a gente tem medo de Sim. tudo. Eu falei, cara, eu vou parar, porque, enfim. Sim. Dei Fora o uma resguardo pausa. também, né? Não, Um bebê um processo, recém-nascido. um processo bem lógico. Depois que minha filha nasceu, fiquei um bom tempo, assim, bem afastada. E fui voltando, assim, bem aos pouquinhos, assim. Acho que eu voltei não tem tanto tempo. Uhum. Mas a questão, assim, parei e tudo mais. Fiquei um bom tempo afastada e eu precisava fazer alguma coisa. Nessa época, eu trabalhava também, né? Na época que eu Aham. tava fazendo o curso. Eu trabalhava num laboratório. Uhum. Né? Eu era recepcionista lá de um laboratório. Fiquei 3 anos lá. E aí, beleza, eu tava de licença maternidade e tudo mais. E eu precisava voltar a fazer alguma coisa ali que fosse minimamente artístico, né? Aham. Enfim, que eu já não tava mais suportando. E foi quando eu Sim. voltei a divulgar meus trabalhos como maquiadora, né? Uhum. Depois de muito tempo parada. E foi aí que eu conheci Dona Carol, né? Fui maquiar pra ela fazer um ensaio fotográfico. E aí a gente, né? Nosso santo bateu de cara, de né? cara. A gente, duas tagarelas. Sim. Maquiando, e vamos fazer um negócio. E pronto. Daí a gente saiu dali E amigas, foi. assim. Então, Sabe? naquela época, tinha pouquíssimo tempo que você tava voltando, né? Sim. Nádia tinha o quê? Pouquíssimo. 2 anos?
Cara, acho que por aí. Acho que era, né? Uns 2 anos. Sim, Gente, 2 pra passada. 3. É. Era o seu recomeço. Exatamente. Foi Bizarro quando que eu era o meu recomeço voltei. também. Olha só. É. Agora eu voltei, assim, pro teatro, assim, eu voltei. Na escola que eu me formei, o legal é que você pode sempre voltar, quando você se forma, Aham. pra fazer, tipo, uma reciclagem. Então, às Ah, que vezes, sei lá, eu quero legal. voltar pra refazer a matéria de interpretação 2. Aham. Às vezes é outro professor, não o mesmo que você fez na sua época. Então é interessante você fazer essa reciclagem, porque é um outro professor com outra ideia, com outra cabeça. Outra visão, E aí eu é. voltei agora, eu tô refazendo algumas matérias, assim, tá sendo muito Ai, que legal. legal. E eu trabalho, assim, e eu ganho dinheiro, assim, hoje eu também dou aula de teatro e eu faço personagem vivo em festa infantil, que, de certa forma, é teatro também, assim, Sim, né? com Você tá certeza. ali interpretando um personagem Sem de filme pras dúvida. crianças. Então, assim, hoje eu me sustento com arte, assim, aos trancos e barrancos, sim. Mas É. eu me sustento, assim. Se você falar assim, você não pensa em voltar pra um CLT, não? Não. Eu prefiro viver assim Aham. do que voltar pro Voltar pra CLT, um sabe? CLT. Não sei se você concorda comigo. Como é que você começou? Me fala Concordo. agora você. Como é que você Concordo começou? totalmente. Inclusive, a senhora esqueceu que tá muito modesta de falar que Hum. a empresa é sua. Ah, De também! personagem vivo. Eu tenho a minha empresa de personagens, É né? De isso. animação de festa de personagens vivos. Mas eu também trabalho pra outras Pra empresas, outras, né? né? Porque a minha é muito recente, então, assim, não dá pra eu depender só dela. Porque agora tudo que entra, a gente não tem lucro. A gente entra, investe, entra, Investe. investe. É. Então, eu também trabalho pra outras empresas. É sobre isso. E eu É. concordo plenamente com o que você falou. Não tem como a gente viver sem a arte. A gente Uhum. tenta. Né? Mas Eu não acho que dá. todo artista tenta viver em algum momento de uma maneira dita como, entre aspas, normal, né? Sim. CLT, mas não dá. Simplesmente é impossível. A gente se sente preso, né? Ah, total. Todo mundo diz pra gente como é difícil viver de Uhum. arte, mas também não pensam que pro artista é muito difícil não viver de Aham. arte, assim. É, É exatamente muito isso. difícil. E a minha história também foi mais ou menos assim, parecida, né? Uhum. Eu, desde pequena, sempre gostei muito de televisão. E eu sempre gostei muito de cinema. Eu lembro que eu ia pro cinema quase toda semana com meu falecido pai. Ai, que legal. E eu lembro da época de Xuxa e os Duendes, lembra? Ai, eu sou apaixonada. É Eu o meu vi preferido. todos no Meu cinema. filme preferido da Xuxa é esse. Vi todos Sou no apaixonada. cinema. Eu tinha vários VHS em casa. Pra quem não sabe o que é VHS, gente. Registro vintage. Eu tinha vários VHS em casa. E eu sou daquela pessoa que vai vendo e consome, né, muito. Porque, assim, não é só eu entender a história. Pra mim, tem que fazer sentido todo o contexto da história. Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito disso. E eu ficava pensando assim, caraca, um dia eu quero estar dentro da televisão. Sabe, um dia eu queria estar ali. E eu Eu sei como lembro... é que é. Eu tenho um tio-avô, quando eu Ah. era criança, ele dizia que ia me levar no Raul Gil pra cantar. Ele prometia. Eu tô Mas- esperando até hoje. Ai, Ele ainda tá vivo. Eu tô Ô, dó. cobrando ele. Ô, Fala, dó. e aí, Raul Gil, quando é que vai ser? ô dó. Pois é. E aí eu ficava, né, tinha esse sonho. E meu falecido pai também era artista, só que ele era mais voltado pro meio de carnaval. Né? Então ele desfilava em escola de samba, em várias escolas de samba. Ele fazia muito trabalho manual, né, muita arte, artesanato. Ih, legal. Então ele que me inseriu, ele me levava pra circo, teatro, cinema. Se eu Total incentivador, né? Coisa que Total. muito artista não tem. Uma Não família que tem. incentiva, né? Total. E aí eu sempre quis. Só que a minha mãe nunca me apoiou. Minha Ah. mãe nunca quis. A minha mãe, ela tem uma história de vida, assim, muito sofrida também, né? Então eu não posso culpá-la por, de repente, sim. não querer, porque as pessoas que não conhecem a profissão. Não, a gente não tem uma indicação, a gente não tem um parente por trás para dar um suporte. Então, eu entendo a preocupação dela. Então, ela sempre foi contra. E eu lembro que, com 16 anos, eu fiz a minha primeira peça na escola. E foi uma adaptação de Romeu e Julieta, voltado para os tempos modernos e tal. Eu lembro que a minha personagem era um policial do BOPE. Né? Aquela coisa típica de Romeu e Julieta, pobre do rico, nananã. Aham. E aí teve uma situação e a polícia chegou e eu fiz um policial do BOPE. Mas assim, eu fiz mais ou menos, né? Porque você falou que você esqueceu a sua única fala, Sim. né? E eu, no caso, esqueci de entrar em cena. Bacana. Na verdade, não foi nem bem um esquecimento, né? Eu fiz um personagem, que eu não me lembro qual. E aí eu tive que ir no banheiro me trocar, porque eu não me lembro se tinha coxia no teatro ou eu tinha muita vergonha. Fui no banheiro me trocar. Tinha uma fila, fiquei esperando. Falei, dá tempo. Super. Tem muita peça pela frente. Me arrumei tranquila, né, e tal. Quando eu volto, quando eu abro a porta, assim... A cena estava rolando e eu estava de fora.
Eu fiquei assim, meu E Deus. agora, entro ou não entro, né? E agora? Entro no meio ou não? Fiquei muito mal, né? Muito chateada, porque não entrei, lá. Mas aquilo me marcou muito. E eu gostei muito de fazer. A parte que eu consegui fazer da peça, eu gostei muito. E aí eu falei assim, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Ai, me encontrei, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe... Não, minto, eu vou contar uma outra fofoca da minha família. Eu tenho um primo que ele tava querendo, na época, fazer teste pra malhação, mas ele não era ator, nunca tinha estudado, já fez nada. Ah, bacana. Queria ser famoso. Uhum. E aí ele pediu pra minha mãe, que é a madrinha dele, pra poder pagar um curso de teatro pra ele. Ela disse que sim, que ia pagar. Ah, legal. Falei assim, pô, bacana, se ela vai pagar pra ele, vai pagar pra mim que sou filha. Pff, óbvio. E aí falei com ela, na época, eu vi um curso de teatro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu falei, mãe, é isso, olha, é X valor, é tal dia, tal horário, não sei o quê, paga pra mim, por favor, e tal. E ela, não. Uhum. E aí, aquilo foi um choque pra mim. Fiquei muito chateada, chorei e tal, e passou. Fiquei com aquilo guardado, assim, no coraçãozinho. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar nessa época, né? Eu fazia o ensino médio e fazia técnico de enfermagem, que eu sou técnica de enfermagem também, Uhum. né? Formada. É isso. E aí, com 18 anos, eu engravidei. Ah. E aí, meu mundo caiu. Porque eu não tinha estrutura financeira, 18 anos, minha filha nasceu, eu tinha 19. E aí, aquilo foi um baque tão grande, porque eu falei assim, cara, meu sonho acabou. E aí, eu tinha uma filha, eu era mãe solo até então. E eu acabei entrando na faculdade de Direito, porque eu precisava de uma estabilidade financeira. Uhum. E por não conhecer nenhum artista, né, exceto meu pai, e não saber se eu teria condições financeiras, eu falei, cara, eu vou procurar uma estabilidade, que eu tenho uma filha para sustentar. Uhum. E aí fiz direito, nunca foi meu sonho, mas fiz, gostei do curso, me formei. Só que, assim, lá pelo, sei lá, terceiro período, aquela coisa, aquele chamariz, minha filha já estava um pouquinho maior. E, assim, já não estava tão dependente, aquela coisa de vai. Sim. Só que a minha mãe não pagaria o curso, né? Sim. E aí eu consegui um estágio, na época, no Tribunal de Justiça. E com o dinheiro do estágio, que era bem pouquinho, eu paguei o curso. Uhum. Só que aí tinha um outro probleminha. A dona Mentirinha não podia falar pra minha mãe que eu tava fazendo teatro. Ai, meu Porque Deus. senão ela ia me embarrear. Aí eu falei pra ela o quê, malandramente? Falei, não, mãe, tô fazendo um cursinho de português pra melhorar a oratória. Ah, Bem malandra. mentirosa, não mintam, gente. Ela já era atriz ali. Vocês não Tá. perceberam? Ela viu a vocação naquele É momento. sobre isso. E aí, ela... Ah, não, ai, que ótimo. Minha filha vai te ajudar tanto. Quando você estiver defendendo alguém. Eu falei, com certeza, a mãe vai me ajudar super. E aí, comecei a fazer. Só que aquilo começou a me angustiar, porque eu não gosto de mentira. E mentir pra minha mãe tava me causando muito... Me fazendo muito mal. Uhum. Até que teve um dia que eu não aguentei e contei. E aí, depois, foi bem difícil, né? Porque ela tentava me proibir de todas as formas que ela conseguia. E aí eu fui indo ao longo dos anos estudando e fui descobrindo outras áreas, né? Que além de atriz, eu sou produtora também. Eu gosto muito de produzir. E aí comecei a produzir, trabalhei com música um período, né? Fui empresária de uma banda de pop rock nacional e tal, fiz alguns trabalhos. E aí, né, fazendo estágio, fazendo faculdade, tendo filha pequena e fazendo curso, e estudando. Nossa senhora. E aí veio o finalzinho da faculdade. Não dorme nunca, né? A pessoa não dorme. Legal. E aí veio o finalzinho da faculdade e eu decidi parar com tudo. Parei de estudar teatro, parei de fazer teatro, parei de trabalhar com audiovisual. Falei assim, cara, vou terminar minha faculdade, porque realmente a coisa não engrena, né? Não consigo trabalho. E foi isso que eu fiz. Fiquei 2 anos afastada. E aí, nesses 2 anos, eu me formei, meu pai faleceu e tal. Fiz o exame de ordem. Olha como o universo vai agindo, gente. Fiz o exame de ordem a primeira vez e reprovei no exame por 1 ponto. Caraca, por 1 ponto. 1 ponto. E foi justamente o concurso que a banca não anulou nenhuma questão. Eu me lembro até hoje, foi o 23º concurso, se eu não estou enganada. Acho que foi o 23º, que foi um dos mais difíceis na época, né? Até então, não sei, hoje em dia que eu não acompanho mais. E aí não anularam e eu fiquei reprovada por 1 ponto. E aquilo caiu como um balde de água fria em mim, porque eu sempre estudei direitinho, né? Eu era aquela pessoa que ensinava os colegas e tal na faculdade. Então nunca achei que eu fosse reprovar. E aí reprovei. E aí aquilo me causou muita tristeza e tal. Fui fazer de novo, meu pai já tinha falecido e tal. Reprovei de novo por 2. Aí mais uma frustração. E eu falei assim, gente, não é possível. E aí, como eu sou toda mística, né? Questão do universo e tudo mais. Falei, não, cara, isso é um sinal. Não é possível.
né? Porque eu estudei 5 anos, me ferrei 5 anos, estudei direito, nunca reprovei. Por causa Tô de reprovando. 2 pontos, Eu falei assim, não, cara, isso é um sinal de Jesus. E aí, é muito louco, porque eu sempre tive o sentimento de que eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia ter que escolher entre um emprego formal ou a arte. E aí, um belo dia, acordei, falei assim, quer saber de um negócio? Eu vou largar tudo. Porque até então eu estudava para concurso, que eu queria ser defensora pública. Estudava para OAB, né? Tudo meio que junto. E estava focada de que eu ia fazer e tal. Falei assim, quer saber do negócio? Vou largar isso tudo e vou correr atrás do meu sonho. Porque esse é o momento. Porque eu sabia que se eu tivesse uma estabilidade, eu jamais largaria uma estabilidade para tentar um sonho tendo uma filha para criar. Sim. Eu falei assim, quer saber do negócio? É agora ou nunca. Larguei tudo. A minha mãe surtou inicialmente. Imagino. Meu pai já era falecido, que era a pessoa que mais me apoiava. Uhum. Ele era aquela pessoa que, quando tinha peça, ele era o primeiro da fila pra entrar e sentava na primeira fila. Eu tava no palco, quando eu olhava, ele tava lá sentadinho assim, me olhando. Meu pai com a câmera e o tripé. Uma câmera Mentira! tipo Tech Pix. Mentira! Juro por Deus, desde pequenininho. Meu pai já entrou em cena comigo, minha querida. Meu pai Sério? não é ator, mas já entrou em cena comigo algumas vezes, na época do balé, do musical. Aham. Fez curso de teatro agora, depois de velho, de senhor, com o meu professor. Meu professor lançou um que curso maravilha. para maioridade, um workshop. Aham. Meu pai foi lá e fez. Então, assim, Como é que é o meu nome pai do seu gosta de pai escrever mesmo? Rudinei. Rudinei. Rudinei é maravilhoso, gente. Vocês têm que Pois conhecer é, Rudinei Rudinei. mais a fundo. Exatamente. Então, Que ele é uma assim, é muito figura. legal você ter apoiador, assim, como o meu tem. Meu pai não só apoiava, como ele participava, Sim, assim. Isso é, é muito sobre bom. isso. Isso faz toda a diferença, Muita. né? E aí, nessa época, meu pai já tinha falecido, então eu perdi minha referência de artista, minha referência de apoio. E falei assim, cara, vou com a cara e a coragem. Óbvio, tá? Isso eu vou falar, não é a vibe do podcast falar coisa triste, mas a gente escuta muita coisa ruim, Uhum. muita coisa negativa. E um dos meus maiores sonhos era fazer faculdade de cinema, e eu lembro até hoje que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você não vai fazer faculdade de cinema, porque eu não vou admitir que você morra de fome. Cara, isso bate Nossa muito forte. Senhora. É. Fora outras coisas, né? Que eu já ouvi que não vem ao caso, mas sim. isso foi o que mais me marcou. E eu não sei, é o que você falou. A gente não consegue fazer uma outra coisa sem ser arte. Então, assim, hoje, eu me sustento de arte. Não é uma coisa que você diga, nossa, como se sustenta, tá rica, milionária. Não. Estou com o nome no SPC e Serasa, Eu né? também. Devendo banco. Sim, eu também. Mas eu sou feliz assim, não conseguiria fazer outra coisa. Eu amo fazer arte, né? E aí é isso, gente. Não tem. Assim, quando a gente faz outra coisa, é puramente tipo assim, eu preciso fazer outra coisa Sim. nesse momento Sim, pra eu não morrer de fome. é isso. Ou pra usar esse dinheiro da outra coisa pra investir no meu sonho. Tipo assim, esse meu Aham. trabalho X aqui vai patrocinar o meu sonho de ser artista. Sim, Então é basicamente isso, assim, também. sim. Então, quando eu trabalhava fora, era o dinheiro que eu usava pra pagar algumas coisas, sei lá, curso, enfim, Aham. workshop, coisas diferenciadas, assim, né? Sim. No balé, por exemplo, no balé eu era bolsista. Minha Aham. mãe trabalhava na secretaria, Sim. então eu tive bolsa, o que foi ótimo, porque pra quem não sabe, balé é muito caro. Balé é um troço muitíssimo caro, Temos valores? sabe? Médios? Cara, depende, varia muito de região e de Aham. escola e de tudo mais, mas sei lá, uma turma profissional, Uhum. assim, sou formada, ou estou me formando, tenho aula de segunda a sexta e tudo mais. Tu bota aí uns R$600 por mês, fácil, assim. No mínimo, né? No mínimo, tem escolas mais caras, 1.000 e pouco. Então, não é barato, assim, não é barato. E isso só a mensalidade, porque tem... vai ter apresentação, aí paga teatro, paga figurino, paga não sei o quê, sapatilha. Sapatilha de ponta é um troço que quebra. Mentira! Toda hora quebra. É gesso que tem ali na gesso. ponta? E quebra toda hora. E a palmilha de trás também, ela quebra. Gente, passada. E aí você tem que comprar outra, porque você não pode dançar com uma sapatilha Eu quebrada. achava que porque era você não levemente consegue. macio a ponta. Não. Porque o gesso, ele molda no seu pé, né? Então, você compra aquela coisa dura, você Aham. coloca no pé, tá um troço duro. E conforme você vai usando, você vai amolecendo, ele vai pegando o formato do seu pé até o momento que ele, plof, quebra. Só que aí tem gente que tem um pé mais forte, vamos dizer assim, e outros que não. Então, tem gente que bota, subiu, quebrou. Eu era essa pessoa, dei esse trabalho pra minha mãe, de subir, quebrar, subir, quebrar. E é caro a Até eu sapatilha? achar... Na minha época, era outro valor, que era considerado muito caro na época, que eu não vou lembrar agora. Mas agora, dependendo do modelo, pelo menos R$150. Pra começar. Assim, no mínimo. Entendi, E aí caríssimo, tem realmente. sapatilha importada, que às vezes é R$400. Então, assim,
é uma coisa de você adaptar, né? Então, essa sapatilha serve pra mim. Uhum. Não serve. Até você descobrir a sapatilha que, pô, essa serve, essa que dura mais tempo, com essa eu Aham. consigo dançar legal, você perde muito sapatilha e perde muito dinheiro no processo. Entendi. Então, não é barato. Eu me formei porque eu tinha bolsa, sabe? Uhum. Né? O curso de teatro, o curso técnico de teatro, foi meu papaizinho que pagou, porque eu também não tinha, na época, não tinha condições, assim. Sim. Na época, eu não estava trabalhando ainda. Eu Uhum. também não tinha Nádia ainda, minha filha, então eu não estava trabalhando, eu ainda Aham. era uma pessoa, Sim. né, sustentada pelos pais, de certa forma, e aí no meio do processo eu consegui um emprego, Uhum. né. Eu trabalhava assim, tive outros empregos na época do curso, assim, mas não tinha uma coisa tipo assim, eu preciso muito de um emprego, senão, né, minha vida. Aham. Porque eu tinha Sim. meus pais, mas assim, Sim. já tive outros empregos, já trabalhei de muita coisa. Recepcionista de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo. Aham. Caixa de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, sabe? Sim. Mas é isso, assim, geralmente na parte artística as coisas são muito caras, assim. É. Isso é uma questão. Esse que é o ponto, né? Então, vários artistas, acho que são poucos, assim, que eu conheço, que têm a possibilidade, né, o privilégio de Uhum. apenas estudar e não É. trabalhar para pagar o estudo. Geralmente, o pessoal trabalha em emprego formal Uhum. e a grana investe Sim, não, com em estudo. certeza. Com certeza, assim, acho que a grande maioria que consegue só estudar é uma galera que já tem uma condição financeira Sim, já tem uma muito estrutura, boa, né? no geral, assim. Apoio dos Isso pra pais, tudo né? na vida, acho que nem só pra arte, É. mas assim. Sim. Mas é porque a vida de artista, eu acho que ela demanda tanto da gente, porque você tá fazendo curso, aí de repente aparece uma oportunidade pra gravar um negócio, te chamam pra gravar uma série, um negócio. Sim. Aí às vezes é num horário completamente comercial. Se você Sim. trabalha, você não participa. É verdade. Sabe? Então a gente perde muita oportunidade nesse período que a gente trabalha, assim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que agradecer, de certa forma, ao emprego formal. Que se não Aham. fosse um emprego formal, também não pagaria o curso, sabe? Sim. Então, assim. É uma coisa que meio que vai levando a outra, né? O Sim, importante é não desistir. exatamente. Mas eu acho que a gente nem consegue desistir. A gente sempre acha alguma coisinha. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, é atriz, não consegue se firmar profissionalmente como atriz, porque infelizmente acontece. E aí ela busca um outro caminho, também na arte, para poder trabalhar. Eu tenho uma amiga que ela é atriz, uma excelente atriz. E ela acabou, né, meio que desistindo, entre aspas, da carreira de atriz. E hoje ela trabalha como tatuadora. Então ela trabalha com desenho, ela sempre desenhou muito bem. É uma E forma de aí- arte também, E aí, assim. ela só buscou um outro caminho pra continuar sendo artista e continuar fazendo sua arte, né? Sim, é importante também pra gente contar pro pessoal que a gente não vai só entrevistar atores, por exemplo, ou bailarinos, né? Não. Tudo aquilo que pode se englobar Exato. dentro da arte, assim. Então é bastante coisa. Os profissionais que trabalham pra Sim. fazer aquele projeto acontecer. Cinema, por exemplo. Muita gente não tem noção da quantidade de profissionais que estão por trás de um filme. Exatamente. Né? Aquele crédito com um monte de nome que vocês ficam vendo subindo, é muita gente. Pois é. E sem essas pessoas, a gente não consegue fazer cinema. Exatamente, a coisa não flui, né? Assim, a gente Não. precisa de todos esses profissionais que nem sempre estão à frente das câmeras. A grande maioria dos profissionais, pra fazer aquilo Sim. acontecer, estão por trás, na verdade. Exatamente. Às vezes um filme que, sei lá, o elenco são 2 pessoas, por trás tem, tipo, 30 cabeças, é muita Exato. gente. E eu acho também que eu acho que é difícil você encontrar, por exemplo, um ator ou uma atriz que é só ator ou só atriz. Geralmente eles têm outras Aprendem profissões, outras né? funções. Por exemplo, eu sou atriz e sou maquiadora também. Que também que é uma coisa que complementa. Eu entendi também que a dança, depois de um tempo, é uma coisa que complementava. Eu passei muito tempo, não sei se você teve isso também, de indecisão, assim, de Sim. será que é isso que eu quero? Sim. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu era uma pessoa indecisa, que só fazia um monte de coisa, tipo assim, Solta. estou obcecada por isso aqui agora, vou fazer isso Aham. aqui. Né? E aí meu pai me contou uma vez, ele teve uma conversa com a minha mãe, e eu achei muito interessante. Eles estavam conversando, é porque a Amanda não decidiu ainda o que ela quer fazer da vida. E meu pai falou assim, ela decidiu sim. A gente é que não deu atenção. Sim. Mas ela sempre, né, ela decidiu que ela quer ser artista. A gente que não levou isso A sério, a né? sério, A assim. fase. E depois de um tempo, eu entendi que, cara, é isso. Eu sou atriz. E a maquiagem complementa isso. Porque eu maquio muito ator pra fazer foto, como foi como eu te conheci. Sim. Ou pra gravar vídeo, pra gravar série, nananana. A dança complementa muito pra fazer musical, ou até pra trabalho de corpo mesmo, assim. Sim. Em cena. Então eu entendi que, na verdade, desde pequena, tudo que eu tava fazendo tava se complementando pra chegar aqui onde o caminho que eu tô trilhando agora, Sim. sabe? E o legal é que a gente acaba aprendendo coisas que nem são
assim, da nossa área, o que a gente estudou de fato. É. Eu tô entendendo muita coisa de figurino também agora. É, A né? última peça que eu fiz, a gente meio que separou as funções, eu fiquei responsável por figurino e eu descobri que é muito legal. Sim. Já tô obcecada por outra coisa. É assim, isso. né? Então eu pensei os figurinos da peça junto com outras 2 amigas. E aí uma menina já me chamou pra fazer o figurino de uma série. E eu já fiz. Então, assim, e é muito. O legal da arte é porque é como se fosse um polvo, né? É isso. São várias ramificações que vão, assim, te abraçando ali. Sim. E todas se comunicam, Se né? conectam. Todas se conectam. Isso aí que você falou é muito importante, hein? O networking, gente. Muito importante. Todo o trabalho que a gente faz é um conselho que eu dou também. Eu também sou professora de atuação cênica. E eu falei para os meus alunos, gente, saibam entrar e saibam sair. Porque vocês estão sendo observados o tempo todo. E a gente nunca sabe de onde vai sair uma boa oportunidade. Exatamente. Então, é isso. E aqui a gente vai mostrar muito disso também, Sim. assim, né? Que a gente entrevista essas pessoas de diversos lugares, assim, da arte. Sim. E elas vão mostrar pra gente como que elas chegaram, como que conseguiu chegar naquele lugar, qual foi o caminho que foi trilhado, assim. Eu acho que a importância desse trabalho que a gente tá fazendo é mostrar pra galera da arte, assim, ajudar no caminho, porque a gente não vê muito isso, assim. Sim. Ninguém chega e diz pra gente, o caminho é esse aqui. É. Então é muito legal, assim, a nossa ideia com o trabalho é pra quem tá assistindo ver que existe um caminho possível, né? Sim. Ouvir de outras pessoas. A gente ouve isso de várias profissões, os caminhos pra várias profissões, mas a arte a gente não vê. É muito. Como antigamente a gente achava que tinha que ser descoberto por um olheiro, que acontecia muito. Então era uma sim. coisa de, ai, sorte. É. Até rola muito de Sim. sorte hoje em dia, mas existem caminhos. Então a nossa É. ideia é realmente mostrar que existem É. caminhos possíveis em Isso. qualquer parte, qualquer ramo da arte. assim. Tem que estar preparado para quando a sorte bater na porta, né? Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo com o podcast, né? Exatamente. Mostrar para as pessoas o caminho, né? Ou os caminhos que são possíveis. E aí, cada um vai trilhando e vai escolhendo a melhor forma para se fazer. E uma vez eu ouvi uma frase de uma produtora de elenco. Que ela falou assim, ator é desavisado. As pessoas costumam dizer assim, ator é tudo desavisado. E ela falou assim, óbvio que é desavisado. Como é que a pessoa não vai ser desavisada se não tem ninguém pra dizer o que tem que fazer? Sabe? Ninguém fala, olha, vai por esse caminho aqui se você quer, sei lá, estar numa novela. Vai por esse caminho aqui se você quer só série. Ninguém fala. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, assim, pra quem já tem artista na família, né, que já são consolidados, né, e muito respeitados, fica mais fácil, né, a pessoa pula certas barreiras que um artista totalmente anônimo de uma família de não artistas enfrenta. E ninguém avisa esses não artistas. Até teste, né? Assim, hoje com a internet, eu acho que facilitou muita coisa. Sim, mas às vezes ainda é um difícil. mistério. Você às vezes vê a pessoa, eu tô numa produção tal. Mas como você ficou sabendo? Eu não vi isso em lugar nenhum. É isso. Né? E isso é, enfim, é muito complicado. É quase que uma coisa assim mística, que tem que ficar escondido, parece que as pessoas não podem saber, mas ao mesmo tempo as pessoas querem que a gente saiba. Então, assim, o que ela falou, falei assim, cara, é isso. E isso traz um sentimento de culpa. Eu me sentia muito culpada e às vezes até incapaz. Falei assim, cara, como é que eu não sei? Tô fazendo alguma coisa de errado. Não deu certo até hoje por minha culpa, sabe? A gente se culpa, né? Muito. A gente se cara. culpa muito, a gente se sabota muito, né? E aí... Então, acho que assim, você que tá assistindo, que é ator, atriz, bailarino, dublador, sei lá. Fotógrafo, artista plástico, figurinista. contra-regra. Contra-regra. Eu acho que isso aqui vai ser ouro, assim. Sim. Pra você que tá começando, que não sabe ainda como... Eu acho que isso aqui vai ser ouro mesmo, em questão de informação. Sim, sabe? com certeza. Com certeza vai ajudar muito a você a entender também um pouco da área que você quer seguir, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu quero ser ator. Mas às vezes a pessoa não quer ser ator, ela quer trabalhar com aquilo e acha que a única forma Sendo é ator. atuando, né? Acha que atuar é muito fácil. Não é, gente. Tem que ter muito estudo, tem que ter muito preparo. E tem outras possibilidades por trás disso. Né? Por trás dessa profissão e de outras profissões também. Aliás, vou até mudar isso aqui. Você que é médico, contador, que é, sei lá, Isso! psicólogo, e sempre quis ser artista e acha que não é pra você. É sobre isso. Vem Talvez com a seja. gente. Talvez seja. É isso.
Talvez não, né? Com certeza. A pessoa sabe quando ela é artista. É, com certeza Ela pra você. sabe. Com Ela certeza tem tenta alguém fugir. preso no escritório agora, sei lá, e às vezes a pessoa é pintor, né? Pinta quadros lindos de hobby em casa e tá Sim. preso no escritório sendo Sim. infeliz. E não se entende nesse lugar de artista. Sim. Porque as pessoas. Gente, olha só, isso é importante, hein? Existe uma diferença entre ser artista e ser famoso. Nem todo famoso é artista, tá bom? Tia E Carol nem tá todo artista é ensinando- famoso. É. Tia Carol tá ensinando isso aqui pra vocês. Eu falo assim com os meus alunos. Tia Carol tá ensinando isso aqui pra vocês, tá bom? É diferente. Famoso é famoso, artista é artista, né? Então não vamos confundir mais não, tá Por bom? favor. É, gratidão. Então é isso. Então às vezes a pessoa não se enxerga nesse lugar porque acha que pra ser artista tem que ser muito famoso. E não, uma coisa. E não é. Aí a pessoa pinta quadro e o quadro fica lá. Jogado, A gente assim, também guardado. entrou numa coisa agora, atualmente, de que, principalmente no caso da atuação, que geralmente escalam pessoas que são famosas. Ah, mas quantos seguidores você tem pra É. participar disso aqui? É isso. Sabe? Modelo. É. Isso é muito complicado. Às vezes isso desestimula, né? Mas não desiste, não, gente. Se você É. faz um bom trabalho, se você se dedica, vai dar Isso, certo. É. Vai e a dar gente não certo. tem problema com as pessoas que têm muitos seguidores É, e não. que estão trabalhando, não, tá, gente? Acho que vocês Só pra fiquem, deixar ó, claro, pelo amor de Deus. né? Não Loucos cancelem aqui a gente, dando hate na gente. Não, não é isso. O problema é a indústria mesmo. Sim. Isso é um problema da indústria. Se a pessoa que tem milhões de seguidores, nunca fez nada na vida, foi convidada e aceitou, cara, ela é esperta. No mínimo, ela é esperta. Porque se eu tivesse no lugar dela, é óbvio que eu também aceitaria. Uhum. Mas o problema é da indústria, infelizmente. Ah, vocês estão querendo lutar contra o sistema? Sim. Aquelas. Brincadeira, sistema. Não, verdade. E aquilo, no final das contas, também, se não der certo, ai, tentei, não deu certo, você tá sendo feliz nesse caminho? Acho que importa é você ser isso. feliz fazendo aquilo ali. É isso, gente. Eu é não isso. era feliz, por exemplo, trabalhando no laboratório. Sou muito mais É. feliz agora, entendeu? Então, é Exatamente. isso, assim. Eu até gostava na época que eu trabalhava na defensoria, mas eu não era plena. Uhum. Não era uma coisa que alimentava a minha alma. O coração não bate mais forte, né? Não bate. Eu gosto é disso aqui, ó. Uhum. É de produção, é de teatro, é de cinema. Sabe? É dar um problema e a gente. Ah, eu gosto disso. É diferente, né? É de ter a nossa diretora brigando com a gente. Ai. Né, Júlia? Dá um oi, Júlia. Fala assim, oi. Não, ela é... Ah, pra uma ouvir, curiosidade. A nossa diretora, tá? Ela também é desse rolê. Ela é formada em Direito, ela é advogada de direitos autorais, que foi o jeito que ela encontrou, olha só, de trabalhar com arte. Sensacional. E aí ela foi ser advogada de direitos autorais. E a gente se conheceu no teatro, fazendo o curso. Ó, sabia disso não, hein? É, Tô tá adorando. vendo? Fala aí o currículo dela, não sabia não. Conta Então, aí. é isso. Ela é formada pela UERJ? UERJ. E aí ela se formou, fez a prova do AB, passou. Muito E bem. ela foi ser advogada de direito autoral para trabalhar com filme. E ela Sensacional. trabalhava num escritório, não é isso, Júlia? Trabalhava no escritório. E a gente se conheceu no teatro. Ela falou assim: ah, agora que eu tô formada, tô me sustentando, vou fazer o quê? Vou estudar, que agora eu tenho condições. A gente se conheceu no teatro. E assim, foi um negócio muito louco, porque também a energia bateu muito forte. Também, se não bateu, eu obriguei a bater também. Sim, ó, né? óbvio. Porque a gente fez muita amizade. A gente ficou um tempo afastada, entre aspas, né? Por conta da vida mesmo, veio pandemia. E aí, quando as coisas começaram a flexibilizar, eu obriguei a Júlia a vir trabalhar comigo num outro projeto. Obriguei a Amanda também a vir trabalhar comigo. Eu não tive poder de Naquele decisão, não, outro gente. num outro projeto que deu totalmente errado. E que bom que deu errado, porque a gente se encontrou e a nossa energia bateu. Exatamente. E hoje estamos aqui realizando esse projeto, né? Dois projetos que a gente vai realizar juntos. Exatamente. E é isso, a gente tá muito feliz. A gente já falou A beça, pra né? caramba, né? Daqui a pouco a Júlia tá aqui, ó. Bora, chega. Entendeu? Gente, é isso, assim. Eu É. espero que vocês gostem. A gente tá muito animada. A gente planejou muito isso aqui como um filho. É um filho. Exatamente. Então, É isso. agora nós somos mães de dois, cada De uma. dois, é isso, de um casal. Exatamente. Uma humaninha É. e esse nosso E bebê. um baby. É. Tá? Que é Espero que feito- vocês gostem. É isso, que é feito com muito amor, muito carinho. E a gente espera também que ajude todo mundo que está assistindo, né? Que sirva como estímulo, como exemplo, né? Para vocês verem que não é só vocês que estão duros, não é só vocês que estão se sabotando, não é só vocês que estão trabalhando no emprego que vocês odeiam para poder custear seu sonho. Mas que você vai conseguir. É só não desistir. Às vezes é difícil não desistir, tá? Só ter constância. Isso, perseverar. Exatamente. Que vai dar certo. É isso, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada por vocês terem assistido até o final.
Nosso vídeo sai toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da noite. Então já anota aí na sua agenda pra não perder também. Mas a notificação vai avisar também, né? É tudo muito moderno. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui com a gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram. Bota sugestão de convidado pra gente também. É uma boa. Né? E é isso, que o nosso programa ele é feito por nós, mas é feito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e um beijo. Beijo!